Bom dia a todos. Recomeçando, mais uma semana, o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Hoje, 7 de fevereiro de 2018. Hoje é uma quarta-feira, como sempre, e continuando o nosso estudo, mas primeiro de tudo, saudando o pessoal lá, amigo do Dudu. Um abraço a todos. E vamos lá. Se vocês lembram, nós estávamos tratando de um discurso sobre obsessão. É verdade? Então, eu queria reler um trechinho para que depois... Deixa eu ver, como é que tá agora? Para que depois nós possamos continuar o nosso raciocínio da semana passada. Tá bom? Como é que tá agora? Tá ok? Então vamos lá. Como ele falava da variedade de obsessões eram infinitas aos olhos do observador, são impressionantes aos olhos do bom observador, afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignorados por todos uma vez, que não demonstram perturbações mentais no indivíduo. E mais ainda, falava que ia ali cozinhando a pessoa, vocês lembram disso? Que iam cozinhando a pessoa devagarzinho, para fomentar a própria queda, por perseguições que existem mesmo. Nós tratamos de um assunto, a semana passada, bastante complexo. E na codificação espírita, essa questão da obsessão, ela é tratada sempre. Dos espíritos, como eles se manifestam, das influências, da influência oculta, da influência patente, quando a gente sabe mesmo que tem uma presença espiritual, ou até mesmo quando chega às raias da obsessão, os tipos de obsessão simples, obsessão pela fascinação, obsessão pela possessão, tratada por Kardec, mais esmiuçada, mais... Como é que fala, gente, a palavrinha esmiuçada no livro A Gênese, quando ele fala bem da questão da possessão. E em outros estudos nós tínhamos tratado desse assunto. Eu queria trazer para vocês alguns trechos sobre a questão dos espíritos, como eles se influem nos nossos pensamentos. E eu tinha falado com vocês a semana passada sobre um espírito que apresenta-se na codificação espírita pelo nome de Erasto, que teria sido um discípulo de Paulo de Tarso, Então, Erasto é aquele espírito que ele tem um perfil mais duro, mais severo, mas muito sério, muito correto. Então, Erasto traz uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, que é o capítulo 21, que se chama mesmo Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então ele diz aqui, só vou ler um trechinho, porque depois eu vou ler outros trechos, tá bom? Na mensagem no item 9, característica do verdadeiro profeta, em um dos seus últimos parágrafos, na verdade o último, ele diz: desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente. Porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Erasto, 1862. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Erasto também trouxe comunicações no Livro dos Médiuns, que é o livro anterior ao Evangelho, Mas mais adiante sempre, no capítulo Haverá Cristo, os falsos profetas, Peraí, que eu tô com as mãos, viu, gente? Marcando as páginas. Eu tô marcando as páginas, eu não quero perder os dedos. Tem dedo marcando página pra qualquer lugar. Porque eu tô olhando diretamente do livro, pra vocês.
Então, mais adiante, tem uma outra mensagem, que é sempre de Erasto, que é os falsos profetas da erraticidade, tá certo? Ele diz assim: repele sem piedade todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos, medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, dispensando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou, na intimidade do lar, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Neste caso, há sempre motivo legítimo de suspeição. E aí, você vê que Erasto fala dos falsos profetas dos encarnados, né? Que esse trechinho que eu trouxe aqui para vocês, desconfiar depois dos falsos profetas, ele se refere aos encarnados. E depois, na mensagem seguinte, que é os falsos profetas da erraticidade, que é o item 10, ele diz repelir os espíritos que se apresentam, repele, né? Como conselheiros exclusivos. Mas Erasto não parou aí, porque Erasto trabalhou bastante no livro dos médiuns, né? Kardec pegou muito com consideração as mensagens, o trabalho que fez Erasto sobre essa questão dos espíritos. No capítulo 20, Influência Moral do Médium, que é o item 230, é sobre a influência moral do médium, né? Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. E por isso que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e não raro pouco ortodoxas, espiriticamente falando. Porque às vezes a mensagem, ela se reveste em nome de Deus, não sei o que, sabe? Falando de caridade, de amor e tal. E tem uma mensagem truncada por debaixo. Mais adiante, ele diz assim: certamente eles podem dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas é principalmente neste caso que se deve submetê-los a um exame severo e escrupuloso. Porque, no meio de coisas aproveitáveis, alguns espíritas hipócritas insinuam com habilidade calculada a perfídia, fatos de pura invenção, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam a atenção. Deve-se, então, eliminar sem piedade. Vocês lembram daquela questão da piedade que eu tinha falado? Eliminar sem questão de piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar, o que a doutrina já ensinou. Então, chega uma mensagem para nós. Bom dia, Elcio, bem-vindo. Chega uma mensagem espiritual para nós. Pode ter um conteúdo legal, mas aí o espírito se insinua e coloca uma frasezinha assim, né? E que ele fala, pode eliminar a frase. Você pode chegar na mensagem e cortar. Isso aqui não serve. Isso aqui não serve, vou ficar com o que é bom. A própria orientação de Erasto, né? Sempre Erasto no livro dos médiuns. Mais adiante, Erasto diz assim: deixa eu peraí, quero pegar o pontinho certo. Achei, viu? O lugarzinho. Ele diz aqui sobre a questão das mensagens, de você tiver a dúvida da mensagem, né? Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja para vós de inegável evidência. Quando aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que vos pareça,
fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica e rejeitai corajosamente o que a razão e o bom senso reprovam. Olha para Erasto, a postura dele. Ele nos chama para rejeitar com coragem. A mensagem ela pode chegar pelo médium mais legal que seja. Ela pode chegar através de um palestrante que a gente goste muito, mas que é justamente aquela frase, aquela colocação, uma coisa que a gente, inclusive eu mesma, posso estar falando aqui, não é verdade? E que nós tenhamos coragem de rejeitar. Por mais que aquilo mais ou menos seja lógico. Por quê? Ele vai dizer por quê. É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, aí ele diz mais adiante que se hoje rejeitarmos algumas verdades, porque não vos são demonstradas claras e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá nos afirmar sua autenticidade. Então, que mesmo que nós refutemos as mensagens, simplesmente essa questão da mensagem vai depois aparecer como uma verdade no futuro. Então é mais honesto, por quê? Para que nós não iludamos as massas, as pessoas, né? Como foi feita isso com o tempo. Nos séculos, na verdade, nos séculos isso foi visto. Aí depois eu vou trazer para vocês no capítulo sempre do Livro dos Médiuns, que fala da obsessão, né? A dona Edna colocou ali para nós. É o certo, quando estamos nessa situação é bem delicada, é delicado mesmo, mas nem que seja dentro da gente, né? A gente ter essa certeza que aquilo ali, eu não vou vender aquele peixe e passar adiante. Na verdade, eu coloco na minha gavetinha de informações. E se for uma situação que vá contra a doutrinário, eu tenho a coragem de me posicionar. Quem está estimulando a gente é o Espírito Erasto da codificação. Ele diz coragem. Aqui, não, isso aqui é outra coisa, que é sobre aquela da piedade da língua, mas não me interessa esse momento. Capítulo 23, que é o capítulo obsessão. Tem uma pergunta, que é a perguntinha número 2, deixa eu ver o item 254. A perguntinha número 2 é assim, ó. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de moralidade irrepreensível, que apesar de tudo, se veem impedidas de entrar em comunicação com bons espíritos. Então, a pessoa é boa, um médium bom, tem um comportamento bom, mas os espíritos que aparecem para ela não são bons. E não é naquele trabalho, gente, de desobsessão, não. Lembram que eu falei desse assunto? Não é nesse caso, é no caso quando não consegue assistência, não consegue mensagens de orientação de espíritos bons, é nesse sentido, tá? Aí o espírito responde, isto é uma aprovação. Para o médium é uma aprovação. Aí ele vai fazer todo um discurso sobre a questão do médium, ele ter também coisas íntimas que atraem essas situações que muitas vezes nós não sabemos, né? Mas lá no final dessa resposta ele diz isso. O meio mais poderoso de combater a influência dos espíritos maus é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. O que seria essa natureza? O que é aproximar-se da natureza dos bons? Das qualidades, né? Da moralidade desses espíritos. Como é ser bom? Aí nós vamos ver quais são as qualidades. E lá o Evangelho nos ensina, né? Benevolência, a caridade para com todos. A gente faz a caridade para aqueles que a gente consegue ainda. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue fazer para todos, né? E nós vamos o quê? Tentando fazer o melhor. Então, aproximando-se da natureza dos bons espíritos é um meio poderoso de combater a influência. Porque vocês lembram lá no Recordações da Mediunidade sobre algumas obsessões que são incuráveis porque a pessoa se apraz
na prática dos erros que o opressor induz. Acha um porém naquele caráter, alguma coisa que se identifica. Mas disso nós falaremos no próximo áudio. Até já. Voltando para o nosso segundo áudio, não é? E aí, nós vamos falar a questão da subjugação, porque no livro dos médiuns, até o período do livro dos médiuns, Kardec não tinha ainda se convencido que a possessão, de fato, assim, de possuir o corpo, o espírito habitar contemporaneamente, né, fosse possível. Então ele, para distinguir aquela definição de possessão da Igreja Católica, ele vai chamar subjugação, certo? E tem uma pergunta sempre aqui que diz assim, ó, a subjugação corpórea, chegada a um certo grau, poderá levar à loucura? Levaria a pessoa à loucura, não é? Resposta: sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura comum. Entre os que são tidos por loucos, muitos são apenas subjugados. Precisaria de um tratamento moral e não de tratamentos corpóreos, pois que estes os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doente do que com as duchas, porque os métodos antigamente de cura disso era bem agressivo, né? Era bem assim, difícil. Uma outra passagem que eu também separei aqui para vocês, porque eu estou separado pelos dedos, né? Tinha dito isso. A Identidade dos Espíritos, capítulo 24 do Livro dos Médiuns. Uma pergunta de número 17, que faz parte do item. Quero ver o item, porque assim vocês podem pesquisar, viu? 267. Então, a pergunta 17. Os espíritos podem inspirar, por meio de comunicações escritas, desconfianças infundadas contra pessoas e semear intriga entre espíritos? Ou entre amigos? Vocês acham que isso é possível? Através de uma psicografia, os espíritos podem insinuar intriga? Criar problemas? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Os espíritos perversos, invejosos, podem fazer no terreno do mal tudo o que fazem os homens, razão pela qual devem estar sempre vigilantes. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm de censurar. Reparem bem, os espíritos superiores são prudentes e reservados quando têm de censurar, mas vocês percebem que existe a censura? Só que, como a intenção da censura é boa, como a intenção é o bem, eles são prudentes e reservados. Nada dizem de mal e advertem com cautela. Então, quando tem que dar uma comunicação, vamos supor, a Sociedade Espírita Parisiense queriam dar-se comunicações. Olha, fica de olho em fulano aí, hein? Já pensou São Luís? Dizendo para Kardec, fica de olho em Messier fulano de tal, que não é bom não, tá complotando contra você aí no particular. Não faria isso, né? Mas encontraria um modo de censurar alguma coisa que a própria pessoa entenderia, né? Então, nada dizem de mal e advertem com cautela. Se quiserem que duas pessoas, no interesse delas, deixem de se ver, provocarão incidentes que as separarão de modo todo natural. Vocês já tinham reparado isso, gente? Esse trechinho.
Se eles quiserem, se os espíritos quiserem, pelo interesse das pessoas, duas pessoas, e eles tiverem o interesse, elas forem por interesse do bem delas duas, eles vão encontrar um modo natural de provocar um incidente que é a separação de um modo todo natural, sem criar intriga, sem criar problema, que fica parecendo que é o acaso do destino, alguma coisa ocorreu para as pessoas não se frequentarem mais, mas ninguém fica com raiva de ninguém. No livro dos médiuns tem isso aí. E isso são a natureza, né, dos espíritos. O espírito de verdade, das dissertações espíritas, no capítulo 31 do livro dos médiuns. Bom dia, Dudu. Lá no final, ele vai dizer aqui, ó. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do espiritismo na medida de suas faculdades. Mas são poucos os que não deixam se prender na armadilha do amor próprio. É uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que, de 100 médiuns encontrareis no máximo um, por muito ínfimo que seja, que não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade fadado a obter coisas superiores e predestinado às grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa expectativa, e é grande o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apanhando-os pelo lado fraco. Quanto mais eles pretendem elevar-se, tanto mais ridícula lhe será a queda, quanto mais desastrosas. Esse que eu tô lendo é porque eu separei, dona Edna, trechinhos que pudessem bater com o argumento. E esse é o capítulo 31, Dissertações Espíritas. Segunda parte do livro dos médiuns, Dissertações Espíritas, é a mensagem número 15, viu? Assinada pelo Espírito de Verdade. Aí mais adiante ele diz assim: convençam-se bem de que na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversões dos incrédulos ou consolando os aflitos. Eis a missão do médium, na verdade, né? Não é grande missionário trazendo uma revelação, trazendo notícias, vamos dizer assim, de futuros desastrosos. Como é que chama, gente? Aquela expressão que se diz? Futuros desastrosos de apocalípticos. Mas tem sim na esfera modesta e obscura onde se acham colocados, ou seja, na esfera modesta e obscura, que nós temos que nos convencer que é isso, né? Podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos e consolando os aflitos. Se daí tiverem de sair, serão conduzidos por mão invisível, que lhe preparará os caminhos e serão postos em evidência, por assim dizer, mesmo sem se darem conta disso. Que se lembrem destas palavras: aquele que se exaltar será humilhado, e humilhado será exaltado. Então essas são as citações que eu trouxe para vocês do livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar de que vários espíritos podem pegar-nos sim, de boa fé. A gente está de boa fé, mas tem sempre uma base em nós, uma vaidade, uma carência afetiva, uma necessidade de reconhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa ela não tem reconhecimento na vida pessoal, com aqueles no ambiente em que viveu, e vai ter um reconhecimento, por exemplo, no mundo espírita. E a mediunidade servirá de trampolim para esse reconhecimento. Porque, infelizmente, quando você fala assim, olha, eu sou médium, a pessoa enche a boca como se fosse um título de status, né? Como se fosse um status, quando é uma faculdade comum inerente à pessoa, para que ela possa ir desenvolvendo nos séculos das suas encarnações, das que passaram, da atual e aquelas que virão,
para que vire uma faculdade comum e mundos superiores, para que você intermedie os outros mundos, o mundo invisível com o mundo material normalmente, né? E que não fica mostrando as coisas, enchendo o peito. É lógico que as mensagens elas têm que ser expostas para uma avaliação. E você divide com carinho, com as pessoas que você gosta, entrega, mas sob a razão, né? Para que a gente não possa cair nisso e ficar mais obscurecido possível, para que não sejamos pegos nessas circunstâncias. A Dona Ivone sempre, quando ela trouxe, né, essa ideia, que ela disse assim, a tal obsessão dificilmente é curável, asseveram mesmo os instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsidiado, que se apraz na prática de erros e que o opressor o induz. E ela vai trazer agora um trecho do livro Dramas da Obsessão, que vai ser um livro que vai ser o nosso foco de estudo, né, no futuro. Então, o livro Dramas da Obsessão, que é essa passagem, que vai falar de textos históricos, inclusive de obsessões que foram tratadas naquele Centro Espírita de Lavras, que era um centro espírita muito humilde, que ela até conta isso no Devassando do Invisível, que era o período mais fértil, né, da sua própria mediunidade, era um período fértil. Então, a Dona Ivone, né, ela fala desse período dela, que ela trabalhou bastante. Então, foi esse período do livro Dramas da Obsessão, que ela fala dessa fertilidade mediúnica dela, né, nesse período. Ela ainda conta esse centro espírita como era, esse ambiente espírita no qual ela viveu. Vamos lá ver Dr. Bezerra de Menezes no livro Dramas da Obsessão? Oi, Cal. Beijo. Caiu, Cal. Caiu. Dona Edna, a senhora se achou? A senhora conseguiu se achar? Se a senhora quiser, depois eu passo os trechinhos para a senhora. Sim, né? Agora eu tô voltando por recordações, tá certo? Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidades nos erros que sob tais influências cometa. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado. Visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiados por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Pois a obsessão, de qualquer natureza, nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Então, numa permuta de afinidades, a pessoa ela vai estar envolvida numa trama que é como se tivesse cavado com suas próprias mãos. Principalmente esses tipos de... Porque vocês lembram quando lá no início desse capítulo nós trouxemos a distinção da obsessão para o assédio, da influência oculta, da influência, por exemplo, assim, por simpatia temporânea? Vocês lembram? Vocês lembram que no livro dos médiuns é dito, no livro dos médiuns não, perdão, no livro dos espíritos é dito também que pessoas, às vezes pessoas boas de boa fé vêm obsediadas, e aí se fala que elas vêm ser provadas, e que às vezes aquele espírito, não é que a gente ainda falou, está na presença daquela pessoa, naquele assédio, vai estar até se convertendo, vamos dizer assim, se modificando, cria uma perturbação, né? Mas é uma prova, porque Kardec diz, ó, tem gente que é pessoas de bem. E aí, no livro dos médiuns, ele fala das comunicações. Por que é que as pessoas têm de pessoas boas e não conseguem boas comunicações? Só más comunicações. Aí fala provação. E quem te falou que lá no fundo delas não tem uma inclinação que você não conhece?
né? Então, nós falamos disso porque são nuances muito delicadas. E existe as obsessões, né? Obsessões por perseguição. Normalmente, perseguição é tratado isso na Gênese. Tem um capítulo só para obsessão. Por perseguição ou do passado ou do presente. Que, ou seja, alguma coisa que você tenha feito do agora. As questões do passado, elas são mais caracterizadas, porque elas passaram com o tempo. Então, são situações mais profundas, débitos mais enraizados. Mas, nós falaremos disso no próximo áudio. Até já! Voltando aqui no nosso terceiro áudio. Então, olha, ele fala de forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Essa simpatia, né, porque eu não sei, pessoal que vai estar escutando a primeira vez, escutou anteriormente, simpatia aqui não é para legal. Poxa, Cláudia é tão simpática, Cláudia é legal, não é verdade? Oxe, Dona Edna, não é, vocês são tão simpáticos. Não é para pessoas legais? Poxa, pessoa legal, não é uma simpatia. Não. Esse simpatia é em compatibilidade de gosto. Compatibilidade de energia, certo? Então, vamos lá. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, Dona Ivone, né? Aqui já é Dona Ivone. De trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis, ao passo que outras semelhantes atuações e assédios que mais implicavam no fenômeno mediúnico do que no fenômeno de obsessão. Olha que interessante isso aqui, vai ter caso. Porque às vezes, ó gente, ao longo do tirocínio do trabalho de obsessão espírita, temos deparado com obsessões violentas facilmente curáveis. Algumas obsessões extremamente violentas. Ou seja, coisas assim que acabavam com a vida da pessoa, às vezes trazia doenças, a pessoa ficava caída no chão. Eu vou contar um caso que eu vi. Sempre fui uma curiosa espírita na vida, né? Então eu nunca perdi a oportunidade de observar, mesmo quando era novinha. Observar para aprender, né? Como diz aqui, ó, no início do Recordações da Mediunidade, ó, dessa frase, eu tô até, como se fala, a variedade de tipo de obsessão são impressionantes aos olhos de um bom observador. Então eu me classifico uma boa observadora. Quando eu era nova, eu acompanhei uma tia para fazer uma consulta. Ela frequentava um senhor da Umbanda e ele jogava uns búzios. E eu acompanhei essa tia, porque ela tinha que jogar um búzio lá, não sei o que era, eu fui. E era de manhã cedo, ia às 6 horas da manhã. Nossa, é muita vontade, né? 6 e meia da manhã. Mas na Bahia pode, porque tem um sol, um calor gostoso no verão. E eu fui junto. E tava todo mundo se esperando a sua fichinha. E chegou uma moça, assim, bem magra, ossuda, que você via que tinha uma coisa esquisita. E ela tava amarrada. Ela gritava. Ela se batia. Era uma coisa, assim, horrorosa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Uma possessão de fato, ao ponto da pessoa babar. Ela iria tranquilamente para o manicômio. Tranquilamente. Para a camisa de força, sabe? Aí, todo mundo que estava esperando, teve que perder sua vez, porque isso era um caso de emergência. Ele saiu, esse senhor, ele tinha um cajado de madeira, assim, como se tivesse feito mesmo de um galho de uma árvore, uma coisa assim meia crua, bonito até. Ele saiu do quarto que ele estava e bateu esse cajado no chão e falou: pare com isso agora. O espírito
com a possuída, parou de se bater. E ele entrou com ela, foi, tragam ela para dentro. Trouxeram para dentro, ficaram uma meia hora. Ele conversou com o espírito. Ele bateu aquele cajado no chão umas 3 vezes, porque eu ouvi, bom, bom, bom. Deu um carão, daqueles bom mesmo. Passou. Depois a moça saiu boazinha. Boazinha, em pé, andando, normalíssima. Normal. Então, quando eu vejo a dona Ivone que diz, aqui ó, obsessões violentas facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas absolutamente curáveis. Existiam casos de obsessões, o André Luiz traz isso nos seus livros, que a pessoa tinha uma simbiose tão grande, ela tinha mal-estares, viu? Mas não tinha essa violência como esse caso que eu tô contando pra vocês. E era uma influência, assim, patente em cima do doente. Mas não podiam desfazer daquela obsessão. Porque existia uma simbiose energética tão grande que o obsediado se nutria das energias do obsessor e o obsessor se nutria, obviamente, das energias do obsediado, criando uma simbiose energética tão grande que André Luiz, um benfeitor, na verdade, explica André Luiz, que o retirar daquela entidade bruscamente, né, poderia causar morte. Existe um outro caso que afastaram o espírito e a pessoa demorou muito dela conseguir se repreender porque ela entrou numa apatia, numa depressão profunda. De uma falta de energia, porque se nutria por causa do grau, viu, dona Edna, de simpatia que existiam entre eles dois. Conheço um caso de uma pessoa que teve um grande amor. Pessoa de idade. E essa pessoa não pôde casar com esse seu grande amor, porque a família criou 1000 problemas, não deixou. Acabou que esse rapaz teve um acidente de carro. E desencarnou. Tempos depois ela soube, ela sofreu muito e tal, e casou-se, né? Não, ela já tinha casado, porque foi forçada a casar, casou-se. Passou-se o tempo, e essa pessoa contou pra mim, ela já tinha uma idade, já era uma mulher de 55, 60 anos. Não sei porque eu venho sempre saber essas coisas, é incrível. E eu era uma adolescente. Que, como já tinha um casamento de 25, 30 anos, já tinha separado de quarto com o marido. Então, dormia num canto, dormia no outro. Então, ela não voltava para o quarto com o esposo, mesmo fazendo as pazes, porque todas as noites, o espírito desse seu grande amor vinha ficar com ela. Vinha dormir com ela. E ela gostava. E ela dizia ser feliz assim. Que era um jeito dela sair da realidade. Da vida que ela tinha. Então o espírito dormia com ela. Se ela se deitava na cama, ela sentia mesmo, né? Baixar do colchão. Ele acariciava o cabelo dela. Ficava abraçado com ela. E lá mesmo ela ficava. Provavelmente ela entrava em desdobramento. E os dois ficavam juntos. Então ela tinha uma vida afetiva. Quase lembra a Dona Flor e seus 2 maridos, né? Que lembra de Dona Flor e seus 2 maridos? Dona Flor e seus 2 maridos não é um caso grande de obsessão da pessoa que aceita? Isso são casos reais de obsessão. No qual a pessoa se compraz com isso. Então, de difícil resolução. De difícil.
Um outro caso também de uma moça que tinha uma frequência muito grande com pessoas de casa noturna. Ela não tinha envolvimento nenhum, mas ela tinha muitas amigas ligadas à prostituição. Muitas amigas. Então ela frequentava aquele ambiente ali na amizade, mas frequentava porque fazia trabalhos, vamos dizer assim, de cabeleireira, manicure. Então vivia enfiada no ambiente desse tipo. O que acontece? Qual eram as energias que bailavam no ar em torno e ao redor dessa mulher? O que você acha, Dudu, Cal, Elcio? O que vocês acham? Nesse caso aqui. Qual eram as energias? Eram energias que se deliciava, energias viciosas. Dona Edna disse não podia ser das melhores. São energias que a pessoa se comprazia de estar ali. Então ela estava, a Cal disse, impregnada do ambiente do nível moral. Então, por mais que ela, repare, não fizesse o que as outras faziam, vocês são de acordo que ela dividia as mesmas energias? Porque se ela gostava, se divertia, se dividia. Então, ela tinha uma energia sensualista. Tinha ou não tinha? Tinha. Moral da história. Sofria obsessões noturnas. Saía do corpo, porque era sair do corpo. Ela se dizia extremamente acordada. Ela dizia, eu estava acordada, não estava não. Então ela pensava que estava dormindo, ela não estava dormindo. Ela pensava que estava acordada, gente, mas ela não estava acordada. O corpo dela, baixo. E pra mim tá tão baixinho. Melhorou? E aí? Tá melhor, Cal? Aí. Uma entidade estava lúcida, ela tinha uma projeção astral lúcida, né? Então ela estava sobre o próprio corpo físico e via essa entidade e fazia com ela coisas como se fazem com as mulheres normais no momento da intimidade. E ela se desesperava, queria fugir disso, se batia para um lado e para o outro e não conseguia. Ela tinha toda a sensação horrível. Acordava cansada, com nojo de si mesma. Ela tinha literalmente a sensação de ser estuprada todas as noites. Nenhum relacionamento dava certo dela. Quando começava a ter um namorado, o namorado de repente dizia que tinha nojo dela e ia embora. Nojo, gente. Por que um homem ia ter nojo de uma pessoa? Do nada. Nojo. Por que me dizem sempre que tem nojo? Por que o nojo? É uma pessoa limpa, bonita, pessoa de presença, não é? Então, são tipos de obsessões que a pessoa está enfiada no ambiente em que ela se compraz, nutre o seu psiquismo. E isso, tem casos mil, né? Ligado a isso aí, com certeza vocês terão também outros casos para contar. Então, obsessões violentas facilmente curáveis e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis. Ao passo que outras semelhantes atuações e assédios que mais implicavam como um fenômeno mediúnico do que um fenômeno de obsessão. Manifestações de espíritos no médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra. E aí, incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária, que mesmo de desenvolver a faculdade que portava.
a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. Então, nesse caso, ela fala de assédio, então era mais um fenômeno mediúnico. A pessoa tinha, né? Mas era um fenômeno mediúnico em qual a pessoa, não tendo noção da fenomenologia que ocorria com ela, o que é que acontecia? Ela virava joguete dessas situações. Uma boa educação, um bom esclarecimento dos fatos para a pessoa traria, e uma moralização traria uma melhora. E aí vocês verão os casos que ela vai contar. Mas nos falamos no próximo áudio. Voltando aqui no nosso quarto áudio. Então, e ela, ia dizer Dona Edna continua, viu, Dona Edna? Dona Edna continua. E Dona Ivone continua. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão sem um tratamento prévio do médium. Tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação de estudo e pela meditação. Então, pegar um obsediado e botar logo obsediado, né? Eu acho isso assim terrível de dizer. Mas isso mesmo, botar uma pessoa que está sofrendo obsessão na mesa mediúnica. Chegou obsediado e tal, botei aqui, senta aqui na mesa mediúnica, vamos trabalhar. Não convém, né? Não convém. Não pode, então, o que é que vai fazer? Educação, transformação, educação moral, mental, físico, estudo, meditação, vai fazer um tratamento e o obsediado, ele poderá trabalhar sim. Inclusive, o obsediado, como ele tem as energias dele já bem treinadas na prática, coitadinho, e eu digo sempre isso, que você sabe quem é que gosta dessa minha fala? Andréa. Andréa adora. Depois ele vai estar tinindo para trabalhar mediunicamente, às vezes muito melhor do que o pessoal do curso de 5 anos, tá? Pessoal do curso 5 anos, frequentador de palestra de 30 anos, muito melhor. Por quê? Porque ele teve que correr, coitado, para a prática no sofrimento, ele vai estar já com uma desenvoltura para a fenomenologia. Moralizado, educado, enfim, o tratamento, como diz o Elcio, poderá, dependendo sempre, né, da maturidade da pessoa, da vontade que ela tem de servir, enfim. Lógico que existem critérios, existem situações de avaliar, que vai de pessoa a pessoa, essa pessoa pode ser um grande trabalhador. A Cal botou prática e teoria tinindo, O Valdo Vieira tem uma expressão que eu acho o máximo, que ele diz assim, às vezes a pessoa sofre assédio e ela tá muito mais aberta pro trabalho, depois que tá moralizada, né, gente? Lógico, viu? Pelo amor de Deus. Depois que passou pela fase de tratamento, como diz Elcio, de moralização, ela vai na frente, igual Bip. Quem lembra daquele desenho animado? Bip. Papaléguas, né? Papaléguas. Correu na frente, pronto. Aí neguinho tá lá no seu curso, ó. Ainda na sua... E fica. Porque, coitado, né? Foi marcado no sofrimento. O Dudu diz pra gente, energias deletérias influenciavam nesse chamado nojo que você citou. Dudu, com certeza, né? Porque se tava numa simbiose energética, deveria estar uma troca de energia assim bem pesada, no qual ela se deixou submeter. É que o próprio espírito transmutava nessa sensação para outros homens que se aproximassem dela, né? Então o homem sentia mesmo nojo, como se ela fosse uma mulher nojenta. E todos tinham a mesma conversa, nojo. Isso me lembra, por sinal, viu, Dudu? Uma história de um dos romances da Zíbia Gasparetto, que tinha um caso que o senhor tinha tido um amante, ele era casado, mas ele tinha chegado à conclusão que ele era um absurdo aquilo que ele estava fazendo. Então ele amava a esposa e se dedicou à esposa. A amante ofendida foi fazer aquilo que
Brasileiro adora dizer macumba, né? Brasileiro, carioca e baiano adora dizer que tudo é macumba. Mas nesse caso tinha mesmo a tal do feitiço. Então ela fez um feitiço para que o marido, quando encostasse na sua esposa, tivesse nojo dela. E olha que coisa interessante, viu, Dudu? Não era o mesmo caso, né? Tinha uma entidade que era usada como escravo para cumprir aquele papel. Então ele entrava nessa casa e quando o marido ia encostar na esposa, ele fazia com que exalasse uma energia podre de cadáver. Quando o marido ia encostar na mulher, ele estava envolvido também na obsessão, porque ele cultivou isso, né, através do próprio adultério, enfim. Ele cultivou, então o espírito exalava isso, ele sentia aquele cheiro pútrido e corria. Corria como se tivesse enlouquecido. Não, corria. A mulher ficou sofrendo. Por que ele tá fazendo isso comigo? Aí ele ficava enlouquecido e corria para casa da amante de novo. Pois, aí ele se arrependia, voltava em si, eu não quero mais a situação. Quando ele ia encostar na mulher, olha o cheiro pútrido de novo. Aí ele corria. Quando ele corria para amante, o que é que ele sentia? Cheiro de jasmim, um bom perfume. E ele ficava com a amante. Como foi que você resolveu isso? Como nenhum feitiço ele fica para sempre, né? A mulher é uma mulher digna, a esposa digna. A situação foi resolvida porque ela não tinha vínculos. Então, a espiritualidade interviu e ajudou, né? Através da própria empregada doméstica da casa, que era vidente, viu esse espírito assim num cantinho, assim, parecendo acuado. E ela começou a cantar em voz alta, conversar para ele. Até que ela se referiu para ele pessoalmente, diretamente. Ele falou, você tá me vendo? E tal. E começaram um diálogo e ela ajudou, né? E a espiritualidade socorre e livra toda a família do problema do feitiço. Então, quando você falou de cheiro, eu não vou contar o livro todo, né? Quando você falou de cheiro, eu me lembrei disso. Ou que você falou de energias deletérias, eu me lembrei dessa história, né? Então, provavelmente, no caso dessa companheira que eu citei aqui para vocês, deveria exalar alguma energia que inspirasse um odor, alguma coisa para botar os relacionamentos, a pessoa para ficar sozinha, né? Para correr. Botar a pessoa para correr. Coisa bem esquisita mesmo. O bom desenvolvimento mediúnico, continua a Dona Ivone, que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência de determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível, o cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem, o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida. A prece, a leitura edificante, corrigindo vícios mentais, o amor generalizado, irradiando para manifestações superiores, enfim, uma renovação de valores. Circunstanciada, renovação que não poderá ser, certamente rápida, mas que será constante nos propósitos do progresso. Tudo isso lentamente aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidade de um desvio para o campo obsessivo. Olha que coisa linda. Não é um conjunto de várias ações? Não é aquilo que nós temos visto nesse capítulo inteiro da vida de renúncia, do melhoramento, da qualidade daquilo que a gente lê, da qualidade daquilo que a gente ouve, da qualidade daquilo que a gente vê, da qualidade daquilo que a gente fala, da qualidade daquilo que a gente pensa. E mais do que nunca, da qualidade daquilo que nós fazemos. É um conjunto de transformação íntima, não é verdade, Elza? E é um pouquinho de cada vez. Eu percebi, com o trabalho de assistência que nós fazemos, que o nosso trabalho de assistência, que a gente faz assim, nós fazemos um tratamento espiritual. As pessoas pensam que é um tratamento de desfazer uma coisinha, né? A pessoa pensa sempre de
fazer uma barganha com a espiritualidade, né? Um servicinho, um trabalhinho. Então, o GE em si, ele não faz um trabalhinho. Ele faz um trabalho de dedicação à pessoa para dar aquele empurrãozinho para a sua transformação íntima, para que ela seja geradora da sua própria transformação. Então, a caridade aí é igual aquela caridade da beneficência, criando empregos, criando a pessoa para utilidade. Então, botar a pessoa para ser útil, né? Então, o esquema do nosso trabalho espiritual é esse, no qual também inclui, né, a questão do conversar com os espíritos também, mas mais do que nunca, a transformação do ser. O que... Não entendi, Dudu. Não entendi o que você falou. E o que acontece? Observando isso, viu, gente? Eu concordo com a teoria que eu tinha ouvido um tempo atrás e que é verdade. Se uma pessoa investe nesse tipo de cambiamento, né? Do que fala, do que pensa, do que vê e assim vai. E ela vai fazendo isso um pouco todos os dias. Em um ano, ela deu uma melhorada, um salto de qualidade enorme. Mas isso é todos os dias, entendeu? Não é só naquelas sessões, como a dona Ivone diz. Não, eu tenho uma sessão pública na quarta. Eu tenho a sopa no domingo. E tal. Não. Eu tenho um passe, que eu vou fazer passe, né? Fluidoterapia na segunda-feira. Não é assim. É a transformação do cotidiano, todo dia, no pouco que a gente pode dar, porque a educação, ela vicia. A educação boa, ela vicia também. Então, a gente se acostuma a se melhorar. E vai querendo mais e buscando mais, né? E é uma coisa boa. Então, em um ano, você tá muito melhor. Tá muito melhor. Em 2 anos, nossa senhora. Só que isso é uma persistência. É aquilo que os espíritos chamam força da vontade. Nós temos que ter força de vontade. Mas nós continuaremos falando disso a semana que vem. Então, eu tô toda resfriada. Vocês viram que eu tô toda... Fechei o nariz já de vez aqui. Já tô toda entupida, foi. E quedo. Peço desculpa pra vocês assim, tá certo? Vamos fazer uma prece agora para agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos. Que Deus possa nos abençoar mais do que nunca, invocando essa divindade dentro de nós. Possamos pedir a luz maior para iluminar os caminhos escuros da própria vida que nos confundem. Obrigado, meu Deus, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, que assim seja. Beijo, Irene. Ah, Dudu, entendi. Coaching. Mas você tem arte, viu, Dudu? Beijo, gente. Tchau, tchau.